Meu nome é Múcio Costa Silva, profissão terapeuta homeopata. Aqui está a classificação periódica dos elementos químicos. Pretendo, estudando o comportamento dos elementos químicos, explicar o comportamento humano, inclusive a origem das doenças e de todo o nosso sofrimento, buscando uma estabilidade. A nossa vida é uma sucessão de sonhos não realizados, mas um dia ele será realizado. Esses sonhos serão realizados através de várias combinações entre os seres humanos, assim como as várias combinações entre os elementos químicos gera a volta à unidade perdida, que seria o paraíso. Aqui eu faço uma analogia, uma metáfora com a Bíblia, usando uma linguagem simples. Linhas verticais, famílias. Linhas horizontais seriam as diferentes idades, o nosso próprio envelhecimento, a evolução da consciência. As combinações entre os elementos químicos permitem aos elementos químicos um aprendizado. Algumas combinações são muito boas, muito estáveis, outras menos estáveis, assim como acontece com os seres humanos. Alguns casamentos são muito estáveis, outros são menos estáveis. Hidrogênio, Adão. Hélio, Eva. Família dos gases nobres, família humana original. É a família que não adoecia. Aqui está a família de Adão e Eva, não adoecia, até Eva oferecer a maçã a Adão, tentada pela serpente. O tempo faz o papel da serpente. Ele age como energia e força, desestabiliza os elementos, que são os gases nobres, cria a bipolaridade. Esses elementos que tinham um perfeito estágio energético, uma estabilidade muito grande, existem por si só na natureza, possuem equilíbrio. Assim também era a primeira família humana. Ela possuía autoequilíbrio, autoconhecimento, não adoecia. Até existir o que nós chamamos de pecado original, o que as religiões, né? No caso, a religião cristã e judaica, pecado original, é que nós chamamos a desestabilização dos gases nobres. Caminhando na tabela, quando você vem da esquerda, da direita para a esquerda, o adoecimento é crescente. Quando você desce na linha vertical, o adoecimento também é crescente. Os elementos que estão aqui
não são estáveis energeticamente, então nós vamos falar, eles são doentes. Nós não somos estáveis energeticamente, portanto, estamos doentes. As doenças existem e, com o passar do tempo, elas vão se tornando mais graves. Primeiro foi a lepra, depois foi a sarna, depois veio a gonorreia, depois veio a sífilis, o câncer, a tuberculose, a AIDS. Então nós temos aí doenças que marcam épocas. Os elementos fazem várias combinações entre si em busca da unidade perdida. É como um homem tentando voltar ao paraíso. As religiões nos ensinam: faça tudo direitinho que você vai para o céu. Você vai voltar para o paraíso. O que é fazer direitinho? É muito difícil isso. Então nós vamos criando grupos, religiões, vamos combinando com várias pessoas, criando amizades, relacionamentos, muito conflito, outros menores conflitos, de tal forma que um dia todos voltaremos a ser como fomos inicialmente, todos um. Nós vamos aprendendo a conviver um com os outros, assim como os elementos químicos vão criando convivências muito estáveis. Por exemplo, a água é o resultado da convivência de 2 hidrogênio com oxigênio. O sal de cozinha é o resultado da combinação do elemento sódio com o elemento cloro. Quando sódio e cloro fazem um casamento, eles vão formar o argônio, que é um gás nobre. Eles vão ter uma mesma estabilidade que tem o argônio. E é nesses treinamentos, nessas diversas combinações dos elementos químicos que foram acontecendo ao longo dos anos, que eu estou me baseando para explicar que nós também vamos conviver um com os outros, muitas vezes, até chegar a um ponto em que, encontrando aquilo que nós consideramos o ideal, após passar por vários períodos do que nós chamamos adoecimento, voltar à perfeição. A descida da consciência na matéria é uma forma de esconder o que existe no nosso verdadeiro ser. Na verdade, quando estamos nesse corpo, esse corpo não é o nosso verdadeiro eu. Vamos citar alguns exemplos. Cobre. O cobre é um elemento químico que está presente na natureza para embelezar a natureza. As suas várias combinações são de embelezamento. O ouro representa o sol, né? O ouro representa a nobreza. O ouro é um metal muito nobre, a platina, a prata. Esses metais são metais que podem tanto adoecer como curar as pessoas. Eles têm uma energia.
A radioatividade é como se fosse energia velha. Energia é matéria. Matéria envelhece, energia também envelhece. Então, essa energia vai se agrupar em algum ponto do espaço-tempo e formar novamente condições para a criação de um novo universo. Assim como os elementos químicos, os seres humanos vão passar por tantas convivências, vão chegar a um estágio evolutivo onde a bipolaridade será abolida. Por exemplo, existe uma bipolaridade muito grande entre o lítio e o flúor, entre o magnésio e o bromo. Quer dizer, quanto mais distante na tabela estão os elementos, maior a bipolaridade entre eles. E justamente os elementos que mais se atraem são os de maior polaridade. Formam ligações mais fortes. É nessas ligações que eles conseguem a estabilidade, voltando a ser um gás nobre. Eu quero dizer com isso que, após tantas vidas de sofrimento, após tantas convivências, todos nós voltaremos a ser também, novamente. Estou me referindo a um site que tem aí muito interessante, que chama Somos Todos Um. O amor vai ser a grande descoberta científica. Vai ser a segunda descoberta. A primeira foi o fogo. O verdadeiro amor vai nos trazer de volta ao paraíso. Ou seja, assim como os elementos químicos vão combinando entre si até voltar a ser um gás nobre, no sentido de energia, nós também voltaremos a ser uma família que não conhece mais o adoecimento. Nós vamos voltar a ter o autoequilíbrio, a autocura, o autoconhecimento, e a doença vai desaparecer da humanidade. Baseado nesse estudo, nessa ideia, eu, como homeopata, procurei criar uma tabela no plano físico, uma tabela no plano emocional e uma tabela no plano mental, para explicar em termos homeopáticos como nós podemos curar, ou seja, dar o estímulo energético necessário às pessoas através das leis da homeopatia. Aqui no caso estaríamos criando a lei da dinamização. A homeopatia, ela tem a lei da semelhança, a lei do medicamento único, a lei do experimento no homem sadio. Nós queremos aqui criar uma nova lei, em que nós possamos determinar, utilizando o padrão energético dos elementos químicos, nós podemos assim determinar qual a potência exata do medicamento que a pessoa está precisando naquele momento. Essa tabela periódica foi o principal invento da química.
Os químicos fizeram várias tentativas de classificar esses elementos e o fizeram tão perfeitamente que era possível prever, e ainda é possível prever, a existência de novos elementos químicos e saber quais são as propriedades físicas e químicas dele. As tentativas para chegar nessa classificação, feita pelo russo Dmitry Mendeleev, antes haviam sido tentadas outras classificações periódicas, baseadas nas notas musicais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, baseada no parafuso telúrico, várias tentativas. Eu percebi que também os homeopatas, querendo fazer uma tabela de dinamizações ou potência, seria CH1, CH2, CH3 ou LN1, LN2, LN3, eles, na hora de dar a homeopatia, ou seja, o quanto energético para o cliente deles, não tem uma lei que possa permitir qual o CH ideal para dar àquela pessoa naquele momento. Olha, se as tentativas dos homeopatas, os mais famosos, foram semelhantes às tentativas dos químicos, por que não utilizar esse modelo para fazer uma tabela de dinamizações baseada no peso atômico dos elementos químicos, ou seja, no envelhecimento dos elementos químicos. Aí veio essa ideia, resolvi fazer. Essa tabela que está aqui foi virada de cabeça para baixo. Inverti a tabela. De tal forma que, no plano físico, que tem o sólido, o líquido e o gasoso, sólido, líquido e gasoso, nós colocamos as doenças com as suas respectivas dinamizações. O modo de usar essa tabela requer uma explicação mais detalhada. Estou aqui apenas mostrando o porquê dessa tabela. Olha, as doenças começam na pele, são suprimidas da pele, podem vir para os músculos, são suprimidas dos músculos, vêm para os ossos, doença de rim, doença de pulmão, fígado, das glândulas endócrinas, doenças do coração, do cérebro. Nesse sentido, as doenças mais graves são as doenças do cérebro. E o adoecimento é crescente, de cima para baixo aqui e da esquerda para a direita, ao contrário do que está aqui na tabela periódica. Isso aqui são as doenças do plano físico. Olha, e essas doenças têm uma hierarquia. As doenças do cérebro são as mais graves. Através dessa tabela, quando o sujeito está lá com uma doença no cérebro, eu dou o quanto energético homeopático correto para ele, essa doença deve voltar nesse sentido. Ou seja, a doença é curada dos órgãos de maior hierarquia para os órgãos de menor hierarquia, conforme o homeopata Ehring. Plano emocional.
O plano emocional são doenças mais graves do que as doenças do plano físico. Insatisfação e irritabilidade são doenças menos graves. Já a ansiedade, depois as fobias, que são os diversos medos, angústia, tristeza, apatia, depressão, suicida. Olha, no plano emocional nós temos essas doenças. Se o seu cliente, homeopata, terapeuta, qualquer que seja, está triste e você dá um remédio para ele, enquanto energético, ele passa da tristeza para a ansiedade, ele está sendo curado. É possível prever isso aqui. Se ao contrário, o sujeito está sofrendo de ansiedade, você dá um Lexotan, um Rivotril para ele, o que acontece? Ele esconde essa ansiedade e essa doença vai seguir a lei anti-Ehring, ou seja, ele vai desenvolver doenças mais graves, porque a doença vai vir nesse sentido. Aí vem os adoecimentos causados pelas drogas químicas. Quando você dá um medicamento homeopático, a doença deve ir no sentido contrário. Se eu estou irritado, eu estou pouco doente. De certa forma, uma doença no coração, ela é como se fosse, aqui no plano emocional, uma apatia. Quer dizer, a apatia pode gerar um coração fraco. As doenças são mais graves ainda quando chegam no plano mental. Distração, esquecimento, falta de concentração, embotamento, letargia, delírios, ideias paranoides, delírios destrutivos, completa confusão mental. Completa confusão mental é uma doença tão grave que, se o sujeito come lixo, come camarão estragado, camarão velho, come carne de urubu, ele não adoece. De tão doente que ele está. Quer dizer, o mais doente para nós é o que está em completa confusão mental, já é o morto-vivo, um zumbi. O nosso objetivo, quando damos essas homeopatias, é fazer as doenças seguirem o sentido contrário. Ou seja, se eu dou uma homeopatia e a pessoa é distraída, essa distração, esse esquecimento e essa falta de concentração são melhoradas pela homeopatia, significa que eu estou trabalhando corretamente. A falta de concentração talvez seja pior do que a distração. Mas a distração é uma doença muito grave. A distração é uma doença mais grave do que câncer, que é AIDS. Imagina um sujeito distraído dirigindo uma carreta. Eu conheci um médico que dizia: meu filho, até pé quebrado pega. Pensando nisso, falei, é mesmo, se eu estou distraído, eu vou andando pela rua, piso no buraco e quebro o pé. Se eu estou atento, se eu estou com uma concentração boa, eu não vou distrair, aí eu não vou quebrar o pé. Essa tabela, então, ela é baseada na tabela periódica dos elementos químicos. Aqui eu tentei, então, fazer uma tabela onde nós vamos criar uma nova lei para a homeopatia, baseada nas propriedades dos elementos químicos.
Qual o CH ideal? Qual a LM ideal? Qual o quanto energético, o estímulo energético que o homeopata deve dar ao seu cliente? Eu poderia usar então essa tabela aqui. Essa tentativa, creio, não é ainda definitiva, mas creio que ela vai ser no futuro, muito breve, utilizada por todos os químicos, todos os homeopatas, para determinar o CH certo, a LN certa ou a decimal certa para dar ao cliente adoecido. Então aqui eu apresento essa tabela e espero que todos, aqueles interessados que quiserem saber maiores detalhes sobre a tabela de dinamizações homeopáticas, de potências, baseada na tabela periódica dos elementos químicos, quem quiser depois se comunicar comigo, eu vou deixar aqui o telefone 88845343.